Eu sou Marcelo Carvalho e no vídeo de hoje eu vou falar sobre redução de dimensionalidade nos dados usando a técnica de mínimos quadrados parciais, ou PLS, Partial Least Square. E dentro da abordagem do projeto de pesquisa, a gente vai estar aqui em pré-processamento dos dados, onde a gente vai poder fazer tanto para a construção de modelo preditivo quanto para a visualização de dados. E quando eu falo de PLS, a primeira pergunta que vem é qual que é o objetivo, né? Por que eu gastaria tempo aprendendo isso? Eu vou tentar usar uma forma prática aqui. Imagina que eu sou um varejista do setor de frutas, né, do japonês aqui, do Japão. E geralmente o japonês ele topa pagar caro uma fruta, mas ele exige a qualidade equivalente a esse preço. Então ele fala, olha, eu quero comprar, por exemplo, o melão lá de Mossoró, né? E como que esse mercador japonês ele vai saber que aquele melão é de Mossoró? Né? Ele, obviamente vai estar com a etiqueta, vai estar com o lacre, mas existe outra forma, né? E uma delas é emitir um feixe de luz nesse melão. E esse feixe de luz ele funciona como uma visão computacional, mas uma visão atômica. E ele vai lá e extrai, digamos que a fingerprint, a impressão digital desse melão. Então, se eu levar um melão francês para ele, um melão americano, vai sair diferente essa impressão digital. E isso é um dos exemplos aqui que a gente vai usar nesse vídeo de hoje. Então, eu vou falar um pouco sobre redução de dimensionalidade usando o PLS e também de espectroscopia de infravermelho próximo NIR, que é o que eu usei nesse exemplo aqui. Então, imagina o seguinte, que eu tenho aqui, imagina que eu tenho aqui um abacate e eu lanço esse feixe de luz em várias frequências, então eu vou lançar em uma, em duas, em três, em 100 frequências. Essas 100 frequências, ela vem para cá, ela vem para a nuvem aqui, e eu vou lá e faço uma análise de PCA. E ele faz essa PCA, ela reduz essas 100 faixas de frequência em componente 1, componente 2, componente 3. Só que esses componentes, o que acontece? Eu tenho uma variável de resposta lá, sei lá, nível de doçura da fruta. Quando eu faço a PCA, ele não considera essa variável de resposta e ela só me dá os componentes de variação. Mas quando eu faço assim, olha, o nível de doçura contra essas variáveis, PC1, PC2, PC3, ele não me dá uma resposta, porque não tem correlação com a variável de resposta esses componentes que foram criados na PCA. Então esse é o motivo de eu usar o PLS. O PLS, o que ele faz? É como se fosse ele faz uma análise, uma relação linear dentro dessas variáveis e desses componentes, só que ele considera a variável de resposta. Então, por exemplo, eu pego o nível de doçura, ele vai trazer para mim os componentes e os componentes que mais estão relacionados a essa variável de resposta. Ok? E em que situação eu uso o PLS? Geralmente nessa situação onde eu tenho o PCA, ele não me retornou, ele não tem uma relação direta com a variável de resposta. A segunda é quando eu tenho a explicação geralmente no primeiro componente, quando eu tenho variáveis muito correlacionadas e assim por diante. Então, se a gente pegar aqui, ele vai pegar um preditor 1, preditor 2, 3 e 4, reduziu em componente 1, componente 2, né? No caso aqui é C, mas eu poderia colocar em dois componentes. E aqui uma variável de resposta, que é onde o PLS ele vai trabalhar. Na PCA a gente não trabalha com isso aqui, a gente já viu bastante coisa de PCA lá atrás, né? Após fazer isso, o que ele vem aqui? Ele, ainda na nuvem, ele vem e faz uma regressão, né, usando esses componentes, componente 1, componente 2 e a variável de resposta. E aqui ele vai retornar aí a taxa de doçura. Né? No caso aqui, o que a gente vai usar nesse exercício é uma amostra de carnes. Né? Então eu tenho uma amostra de carne aqui, eu venho faço uma análise de espectroscopia, né, que é emite um sinal, né, um feixe de luz, né, nessa quantidade de carne aqui, que ela está moída e está bem homogênea. Aqui ele vai soltar os dados, aqui dentro da nuvem é feito um processo, né, que quando a gente chama de quimiometria,
é como se fosse uma análise estatística de dados químicos, né? Então aqui dentro ele vem e faz a análise de PCA, análise de PLS, o modelo de regressão e retorna, né, a quantidade de gordura, a quantidade de água e a quantidade de proteína dentro dessa amostra de carne aqui, ok? Bom, então vamos lá. Aqui, ok? Então o que eu fiz aqui? Eu fiz uma playlist e deixei ali no YouTube para quem quiser. Então aqui a gente tem um seminário lá da UFSCar sobre o espectroscopia de infravermelho NIR. A gente tem aqui mais um exemplo de espectroscopia utilizando na classificação de árvores, né, de madeira. Aqui a gente tem em fruticultura. Aqui a gente tem também em objetos de plástico e aqui a gente tem em alimentos, por exemplo, batata, carne, como que a gente faz, né? É bastante usado na Europa para autenticação, né? Por exemplo, eu comprei um lote de carne e de repente eu quero saber se vem osso. Uma coisa bastante comum, por exemplo, é na castanha, né? Vem casca na castanha. Então a espectroscopia ela consegue identificar essa casca e o que é castanha e o que é casca para saber se o processo está indo bem lá atrás, e caso não esteja, eu posso fazer um ajuste e melhorar esse processo lá atrás, ok? Então, basicamente, é isso que a gente faz dentro da melhoria de processo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos para o R, e eu vou fazer o seguinte, ó, vamos lá, eu vou colocar Flow, Tidy Models. Beleza, então a gente já vai buscar aqui os objetivos, então vem o objetivo. Então, o objetivo, vamos colocar aqui, ó, reduzir dimensões com base na variável de resposta, né, que vai diferenciar um pouquinho do PCA, que a gente tem feito ultimamente. Então, usando dados de espectroscopia de infravermelho próximo. Ok, então beleza. Isso aqui, os pacotes que a gente vai usar. Então a gente vai usar o Tidyverse, vai usar o Tidy Models, vai usar o Janitor como sempre, e a gente poderia usar aqui o PLS Mod, que eu não precisaria carregar porque eu já instalei ele, mas caso você não tenha, você vai precisar instalar o PLS Mod aqui, principalmente para usar o Mixomics para rodar o PLS, tá? Então, vamos lá, mas eu consigo fazer sem aqui, ó, porque eu já instalei. Então você vai lá, é só instalar o PLS Mod, que ele já vai entrar ali dentro, ele já vai detectar na hora que você chamar o Tidy Models. Então vamos lá, data. Então eu vou pegar o dado MITS, ok? Esse dados de MITS aqui é os dados de carne que a gente tem. Então eu vou dar se a gente pegar aqui ainda, a gente vai ver o seguinte, ó. Então a descrição vai ser o seguinte: esses dados eles foram gravados do conjunto de dados Tecato Infratech Food and Feed Analyzer, né, onde se trabalhou com faixa de frequência de infravermelho de 850 a 1050. Cada sample, cada amostra, ela contém diferentes proporções de água, né, de moisture, aqui no caso seria água, seria fat, seria gordura, e proteína seria proteína, ok? Vamos dar uma olhada nos dados. For modeling, stats. Beleza, então ele já vai trazer aqui que a gente vai ter as faixas de frequência aqui, de 850 até 1050, e aqui a gente vai ter water, fat e proteína, tá? Então a água, gordura e proteína, ok? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar aqui MITS e vamos dar um glimpse, só para dar uma olhada, ver o que tem. Então esses aqui são os valores, né? E aqui, ó, valor de água 60,5%, valor de gordura 22,5% e proteína 16,7%. Para a gente ter uma ideia. Vamos dar uma explorada nos dados. Então, para explorar os dados, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar
comprimento de onda. Eu vou criar aqui um vetor 1050 com len de 100. Comp onda. Então eu criei um vetor aqui, ó, que vai de 850, que é tipo uma lista de dados com até 1050, ok? E aqui eu vou colocar isso aqui no eixo X. Então eu vou pegar um matplot, vou criar um gráfico aqui rapidinho. Então eu vou colocar no eixo X aqui, eu vou colocar o comp onda, que é o comprimento de onda que a gente fez, e no eixo Y eu vou colocar aqui eu vou pegar o nosso conjunto de dados, mits, e vou selecionar aqui menos os campos fat, water, menos protein. Ok? E depois disso, eu vou fazer um T para mudar aqui, tá? URL. Que mais? Vamos colocar aqui como 1. E xlab, vamos colocar aqui como, sei lá, comprimento de onda. E aqui no eixo Y, eu vou colocar como absorban. Tem gente que coloca absorvância, outros colocam absorbância. Absorbância, né, que seria o que? Seria o menos log 10 da transmitância, que é o que a gente viu lá nesse arquivo de help aqui. Ok? Então vai estar isso aqui. Então a gente vê o seguinte, o que a gente vê aqui, ó, nessa faixa de 850, a absorbância é essa aqui, na faixa de 900 também, de 1000 é um pouquinho mais. E o que a gente vê é que dentro dessas amostras de carne, a gente vai ver que vai ter, essas variáveis elas vão ter muito correlacionadas. Ok? Então, por esse gráfico aqui a gente já vê. Mas se você quiser fazer, sei lá, pega aí eu posso fazer aqui também. Vamos pegar um mits select de 1 a 15. Vamos colocar de 1 a 15 e vamos pegar o core plot. Então a gente já viu que aqui, ó, ela está muito correlacionada, né? Quando está azul muito escuro aqui, ó, é sinal que tem uma correlação muito forte. Então a gente já viu que está bastante correlacionado. Então nessa situação é muito comum a gente usar redução de dimensionalidade, seja PCA ou seja PLS. Então a gente vai para o pré-processamento. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar o seguinte, ó. Pegar um rec pls mits. Então venho recipe e vou colocar fat. Eu quero saber a quantidade de gordura dentro do conjunto de dados em relação ao fingerprint, às impressões digitais. Então eu venho e coloco mits. Tá. Como eu tenho ali fat, water and protein, eu vou ter que mudar essas variáveis. Então eu vou colocar update row, posso estar colocando aqui, ó. Então eu vou colocar, ó, que water e protein, eu quero mudar a regra. Eu coloco new row, eu vou colocar como ID. Por quê? Quando eu faço isso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo pro modelo, né, para receita aqui no caso, dizer, olha, eu quero que a variável fat ela seja variável de resposta, o restante seja tudo preditor, né, quando eu coloco ponto aqui como se fosse asterisco no Windows, o resto tudo preditor dentro do conjunto de dados MITs. Só que aí eu quero o seguinte, para isso aqui não virar preditor, eu vou mudar essa regra aqui, eu vou colocar, ao invés de preditor, eu vou colocar ele como ID. Eu coloquei new role aqui, ó. Então eu coloco como ID para não impactar na análise lá. Ok? Então eu venho aqui, fiz isso aqui, aí eu vou fazer o restante. Ó. Step normalize. Então normalize seria o que? Seria center scale. Então, a gente não gosta de usar, então quem não quiser usar o scale pode usar o center, né? Ou
um ou outro, né? Você pode usar os dois também, Step Center, Step Scale também fica a critério, se quiser deixar explícito ali ao invés de Normalize, e o Step PLS. E aí eu vou colocar o Step PLS, vou colocar All Numeric Predictors. Como ele tem uma relação com a variável de resposta, eu vou ter que colocar o Outcome aqui, ó, Outcome. Aí eu vou colocar vars e vou colocar fat. Okay? Número de componentes. Se eu quiser colocar aqui número de componentes igual a 3, ele vai sair 3. Em uma situação de modelos, por exemplo, que a gente vai falar no próximo vídeo, para não ficar muito longo isso aqui, eu posso colocar aqui como tune. Eu não sei qual é o número de componentes ideal. Eu posso colocar ele como tune e criar uma grade, né? Para ele, através do grid search, ele vai lá e traz para mim, olha, o número melhor, onde você conseguiu melhores resultados foi quando você obteve os componentes X, né, uma quantidade específica de componentes. Mas eu vou colocar 3 aqui, só para a gente rodar aqui para ver como sai. Beleza, então eu já fiz e eu venho aqui para prep aqui direto. Ok, então vamos lá. Aí se eu pegar rec pls mits, ele vai dizer o seguinte, olha, ele vai trazer aqui pra gente que, ó, ele colocou as regras aqui, ó, como ID 2, que a gente mudou lá, Outcome 1, que é o FAT, e Predictor 100, que é os fingerprints, né, que são as impressões digitais que tem ali. Ok? Então, o training data contain 215 data points and no missing data. Então, não tem dados faltantes. E aqui é o que ele fez. Ó, center scale for essas variáveis aqui. PLS feature extraction, essas variáveis aqui, treinada. Ok? Perfeito. Então, o que eu posso fazer aqui agora? Então, por exemplo, vamos pegar... Eu quero pegar... Ó, vamos pegar, vou colocar tidy e vamos... rec pls mits, e vamos fazer o seguinte, quando eu faço tidy aqui, a função tidy ele vai retornar para mim digamos que uma resposta mais arrumada das regressões que eu for fazer aqui. Então, por exemplo, como aqui eu só tenho os passos, ó, ele vai trazer passo 1 e passo 2. Então, onde foi o PLS que eu fiz? Eu fiz no 2. Então, eu quero saber o seguinte, você traz os resultados do 2 para mim. Então, ele já vai trazer os termos, vai trazer os valores e os componentes. Então, é como se fosse o seguinte, imagina que eu usasse o prcomp e depois no resultado, né, que eu ia escolher no prcomp, se não me engano, a rotation, né, os loadings, ele ia retornar para mim. Então, isso aqui é como se fosse os loadings, ok? Então, deixa eu pegar aqui, ó, tidy. Vamos colocar pls mits. Ok, então vamos criar esses dados aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar, ó, tidy pls mits e vamos fazer um gráfico aqui para ficar mais fácil de ver. Component. Então eu vou agrupar por componente e vou pegar top n. Vamos colocar, sei lá, 9 termos ali dentro dos componentes e vamos colocar valores absolutos, né? Absolute value. Ok. Agora eu vou fazer o ungroup para ele retornar realmente os dados e transformar, né, isso em dados. E eu vou colocar e vou colocar no eixo X, eu vou colocar o valor. No eixo Y eu vou colocar os termos. Como fio para mudar de cor eu vou colocar também os termos. E aqui eu vou colocar geom call. E vou colocar show legend para não aparecer aqui um monte de legenda, mas pode deixar como true aí, mas eu vou colocar como false. Deixa como true, joga para ver como sai, vai ver que não ficou legal, coloca o show legend false, ok? Geomcall, se eu der um enter aqui, ele já vai sair o gráfico aqui, mas todo descaracterizado ainda. Por quê? Porque eu preciso separar por facet wrap por componente e também colocar scales aqui como free, colocar free y, ok. Então aqui a gente já tem, ó, o PLS, ó, PLS1, PLS2 e PLS3 são os PLS que a gente já colocou aqui como
lá em cima a gente pediu para ele retornar só 3 componentes. E esses componentes aqui a gente vai ter 0,01. Então, dentro do PLS1, né, do componente 1, essas variáveis aqui são mais importantes. Dentro do PLS2, essas aqui negativamente, essas aqui positivamente dentro do 3 e assim por diante. Tá? Então, a princípio é bastante simples. Se eu quiser, por exemplo, vamos supor que agora eu fiz isso aqui, já vi o resultado como saiu, como que eu faço para colocar, para aplicar isso dentro de um conjunto de dados? Então, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, data meets transformados, ok? Então eu venho, o que eu venho fazer? Eu venho fazer em bake, e vou colocar o rec pls meets, né, e vou colocar new data. O new data eu vou colocar ali dentro do meets, né? Beleza. Data meets trans. Então ele já vai trazer aqui, ó. Ele já vai trazer essas aqui que era com ID, então water, protein and fat, que é a variável de resposta, e aqui ela vai trazer o PLS1, PLS2 e PLS3. Então aquelas 100 variáveis ele transformou nessas aqui. Ok? Então eu já tenho dentro desse conjunto. Eu posso usar, por exemplo, já vamos pegar, fazer direto aqui só para... Pode fazer uma regressão. Quer ver? Vamos pegar fat data, vou colocar data meets trans. Então ele já vai sair aqui o cálculo de regressão já com... Eu posso usar o tidy, eu posso usar o glance, né, que ele já vai sair um resumo bem fácil de manusear, ok? Então, vou fazer o seguinte, imagina que gerou dúvida, né? Então, vamos voltar um passo atrás, vamos fazer o seguinte. Como é uma coisa nova, às vezes eu falando aqui parece que é simples, porque eu já trabalho com isso. Eu penso que é simples para os outros também, mas às vezes nem sempre é assim. Quando é uma coisa nova, a gente tem um pouco de dificuldade. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar o conjunto de dados íris, a gente já viu 1 milhão de vezes, né? Todo mundo já viu. Então vou pegar o seguinte, prcomp íris, né? E vamos pegar os dados íris. Vamos fazer o seguinte, ó, como a gente já está com o tidyverse aqui, então eu vou colocar aqui select menos espécies, eu vou colocar center igual a true e scale ponto igual a true. Beleza, rodei o prcomp e já vou gravar isso aqui. Então eu vou colocar PCA íris. Mas o que PCA tem a ver? Só para a gente rever como sai. Então PCA íris, então ele vai sair PC1, PC2, PC3 e assim por diante, ok? Então agora imagine o seguinte, vamos pegar o FVIS, PCA, íris, byplot, e vamos pegar PCA, íris, abilage, que isso aqui a gente já viu um monte, então vai ficar bem fácil para todo mundo entender. E add elipse igual a true. Então, beleza. O gráfico que vai sair vai ser esse gráfico aqui, já classificando, já diferenciando esses 3 grupos aqui, setosa, versicolor, virginia. Então, ele está aqui, certo? Ao invés de fazer esse gráfico aqui, a gente vai fazer um gráfico de barra. Agora vamos pegar, só para a gente entender o que eu fiz com aquele gráfico de barra lá. Então vamos pegar, ó, o PCA de íris vai ser isso aqui, os componentes principais vão dar isso aqui. E vamos pegar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso via PCA íris agora. Então, ó, recipe, e vamos pegar íris, espécies, contra todos, data, íris. Como eu não tenho mais nenhuma outra variável que eu não vou precisar mudar o ID para ID nem nada, então stop normalize all numeric predictors, step PCA all numeric predictors, prep. Ok, então já fiz aqui. O que eu vou fazer? Ó? Vou pegar, vamos fazer direto a tidy, rec PCA íris 2, certo? Vai sair isso aqui, ó.
que é da mesma forma lá os coeficientes vão estar aqui. Então eu já vou fazer o gráfico direto. Group by. Então group by eu vou colocar component ungroup e vou pegar o ggplot ASX, eu vou colocar values ou value, y eu vou colocar terms e fill eu vou colocar terms, geom go show legend false, facet wrap, component scales free y. Ok, então ele já vai trazer aqui também, ó, os componentes. Então se eu tenho aqui, ó, dentro do PC1, ó, ele vai trazer esse mesmo gráfico aqui, só que de uma forma diferente, né? Ele vai trazendo um gráfico de barra. E outra coisa, aqui a gente tem dois componentes, dentro do componente 1 e componente 2. Aqui não, aqui a gente tem 4 componentes. Com componente 1, componente 2, componente 3, componente 4. Dentro do componente 2, por exemplo, ele vai estar... aqui dentro do PC1, por exemplo, a gente vê aqui o sepal width, ó, se a gente pegar PCA Iris, e a gente pegar aqui, ó, então dentro do PC1, sepal width, ó, menos 0,26, ó. Então ele vai estar aqui, ó, menos 0,26 e assim por diante, ó. Então a gente viu que ele é representado aqui no gráfico, é da mesma forma que a gente fez lá no PLS, tá? E é igual aqui a gente fez no PCA, só para mostrar como faz. Do ponto de vista de modelo, é bastante simples, embora que é importante, muito importante, na hora de a gente fazer o modelo, a gente sempre usar o cross-validation para validar esse modelo dentro do conjunto de dados, né? E simplesmente ir lá rodar um modelo com modelo de treino e, beleza, deu certo, agora vamos aplicar isso aqui e jogar isso para dentro da nuvem lá e vamos fazer as predições, né? Não é necessariamente assim, né? Era bom, seria bom que ele generalizasse assim para tudo, mas a gente sabe que na prática não é bem assim, né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado e um deles é usar o cross-validation, que a gente vai explorar um pouquinho mais no próximo vídeo. Eu fiz aqui uma playlist que mostra um pouco a ideia do uso, né, prático da espectroscopia NIR e praticamente todos os modelos que são utilizados na hora de fazer espectroscopia, ele é utilizado PLS ou PCA, né? Praticamente todos, né? Porque precisa fazer essa redução de dimensionalidade, ou seja, via PCA, ou seja, via PLS, ou seja, via TSNE ou UMAP, etc. Mas, de qualquer forma, a redução da dimensão é uma técnica importante na construção desses modelos. Então é isso aí, acho que é isso que eu queria falar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.